Olá, olá, povo de Deus, povo querido e amado do Senhor Jesus. Trago até você um recadinho de Deus no seu coração que se encontra lá no livro de Lucas, capítulo 17, versículo do 11 ao 19, ouça o que fala. A cura de 10 leprosos, ouça o que fala. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai vós aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estavam são, voltou glorificando a Deus e em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. Respondendo-lhe Jesus, disse-lhe: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Glorificado seja Deus, meus amados, meus queridos amigos, irmãos e irmãs. Nessa mensagem aqui nós vemos que eram 10 pessoas que se encontravam leprosos e segundo a palavra do Senhor, ela nos fala que naquela época a lepra era uma doença a qual não podia ninguém se encostar perto, e aquelas pessoas eram separados. Como nos dias de hoje nós vemos pessoas separadas, pessoas discriminando o drogado, discriminando o alcoolista, aquela pessoa alcoólatra, aquela pessoa que para muitos não tem mais jeito, são desprezados. Isso é uma lepra, como daquela época. O drogado hoje ele é expulso de casa, ele é chacoteado, ele é desprezado de todos e de todos aqui na terra, mas Jesus tem um propósito na vida de cada um. Quantas vezes fui eu chamado de bêbado, de insuportável? Quantas vezes pessoas falaram, abriram a boca, e hoje quantas vezes eu vejo pessoas que um dia me chamaram de alcoólatra, hoje vivem uma situação igual ou pior do que a que eu vivi. E outros que não vivem e presenciam dentro das suas próprias casas. Pais que me chamavam de bêbado, hoje vê os seus filhos bêbados, muitos drogados. E eu apenas oro por essas pessoas, pedindo a Deus que tenha misericórdia de cada um daqueles que se encontram no vício do álcool, das drogas. De repentemente, essa mensagem vem para mim como um alerta. E de repentemente, se você parar e pensar, você vai ver que talvez dentro da sua casa existem essas pessoas afundadas no álcool, afundadas nas drogas, afundadas na prostituição, aonde não tem força de se libertar e nem pede ajuda. E quando pede ajuda, pessoas viram as costas. Eu me lembro um dia eu falando para um determinado cidadão que eu iria me libertar do álcool e eu iria voltar para a casa do Senhor, pois eu estava desviado da casa do Senhor. Ele disse: para deixar de beber não precisa ser crente, não. Não precisa ser crente, mas precisa crer que Deus pode libertar, que Deus pode salvar e pode libertar pessoas, como libertou esses 10 leprosos. Eu creio que o Senhor chegará com providência na sua vida, na sua casa e na sua família. A palavra também vai nos dizer que a situação daqueles era complicada, porque eles não podiam estar em meio à sociedade.
Eles não eram bem vistos no meio da sociedade, ninguém aceitava como drogado, como o álcool, aquela pessoa que está no álcool, aquela pessoa que é viciada no álcool, a prostituta. Essas pessoas são desprezadas da sociedade. Aqueles leprosos, segundo fala aqui a mensagem, eles pediram para ser limpo, para ser curado. E de repente todos foram curados quando o Senhor disse, vai ao sacerdote. E de repentemente eles ficaram são, mas só um voltou e agradeceu. Eu me sinto hoje como um dos 10, porque eu voltei e agradeço a Deus todos os dias pelo que o Senhor fez e faz na minha vida, pela família que o Senhor tem me dado, pelas oportunidades que o Senhor tem me dado, pelas pessoas que o Senhor tem colocado na minha vida, no meu caminho. Eu glorifico a Deus todos os dias. E a mensagem quer nos dizer, quer nos mostrar que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Você vê que aqui eram 10, mas só um voltou agradecendo. Seja você um dos 10, agradeça. Agradeça a Deus pelo que você tem recebido, pelas bênçãos que você tem recebido, pelas vezes que você clamou e Deus atendeu, Deus enviou pessoas para te ajudar. Agradeça a Deus, seja grato, para que Deus venha multiplicar a bênção na sua vida, saúde, paz, prosperidade em nome de Jesus. Trago também até você um ponto referente aqui ao versículo que fala aonde as pessoas querem que muitas coisas aconteçam. A palavra de Deus, ela vem nos dizer que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Talvez você esteja aí em determinada situação e de exclusão, excluído da sociedade. Mas o Senhor é aquele que te chama. O Senhor quer que nenhum daqueles que eles se percam, mas que todos sejam escolhidos para a glória de Deus. Não se sinta excluído, mas sinta-se abençoado por Deus, porque você é filho de Deus, você é filha de Deus, é protegida, é amada do Senhor Jesus. Amém? Que Deus em Cristo Jesus possa lhe abençoar, lhe guardar, lhe proteger e lhe dar força, para que você possa vencer todas as dificuldades da sua vida, da sua casa e da sua família, em nome de Jesus.